Olá, bom dia pessoal. Hoje é dia 24 de setembro de 2015, é um dia de quinta-feira. Curitiba está com céu claro, o calor começando a pegar fogo, mas está um dia bonito. Solzão aqui no meu quintal tá lindo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das equações do segundo grau. Estamos quase terminando esse assunto. E o tema da aula de hoje é equações biquadradas, ok? Aqui nós vamos estudar uma área bem exclusiva, um cantinho da matemática, um cantinho da equação do segundo grau, que é a equação biquadrada. Eu quero pedir a você que, se estiver gostando dessas aulas, vai lá no meu canal, curte o canal e, mais do que isso, se inscreva no canal. Sabe o que tem de bom nisso? Toda vez que eu publicar uma aula, ela passa para você. Se ela não serve para você, essa aula, porque você não estuda mais isso, mas pode servir para um amigo seu, ou para o seu filho, ou para o seu neto. Eu, por exemplo, estou fazendo essas aulas para os meus netos estudarem. Quando eles chegarem no nono ano, eles vão ter uma equação, um conjunto de conhecimentos de matemática que o vovô gravou para eles. Mas também estou fazendo essas aulas para as crianças do Brasil inteiro. Espalhe essas aulas nas suas redes sociais, elas são gratuitas, não estamos cobrando nada por isso. E se você se inscreve e se você curte, isso ajuda o trabalho da gente a crescer. Você se inscrevendo, automaticamente você recebe as nossas aulas aí no seu computador, no seu tablet, no seu iPhone. Então, é isso aí. Vamos continuar, vamos começar esse estudo das equações biquadradas. Você lembra que no estudo das equações do segundo grau, né, que tem essa forma, a equação de segundo grau, essa daqui é a equação do segundo grau, né? Ela tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c, é chamada igual a zero, é a forma reduzida. Nessa equação de segundo grau, nós encontramos as raízes dela através da fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac, que é a fórmula para se encontrar as raízes, ou seja, os valores de x, em uma equação de segundo grau. Então, para resolver uma equação de segundo grau, nós fazemos isto aqui, e em função, nós aplicamos a fórmula, e em função deste mais e deste menos, você encontra um x' e também um x duas linhas, ou seja, duas raízes, já que é uma equação do segundo grau. Ela tem duas raízes. A equação biquadrada, se você der uma olhadinha aqui, você vai perceber que nós apenas elevamos ao quadrado a incógnita. Se aqui está x ao quadrado, ela vai ficar x ao quadrado, ou seja, x elevado à quarta. E aqui que só tem o x, vai ficar x ao quadrado. E aqui que é o x0, c que multiplica x0, né? X elevado a zero. X elevado a zero ao quadrado é x elevado a zero, que é igual a 1. Então, é a mesma coisa que multiplicar por 1, então deixamos o c assim mesmo. De tal forma que esta é a equação biquadrada, né? É a forma da equação biquadrada. E como resolver esta equação biquadrada? O que significa biquadrada? Como resolver uma equação destas? Né? Ela é do quarto grau. Isso vai significar que ela tem 4 raízes. Né? Ela tem 4 raízes. E é uma equação do quarto grau incompleta, né? Porque falta o termo elevado a x3. Né? Tá faltando aqui o termo, seria ax3 mais ax4 mais mx3 mais bx2 mais n vezes x mais c. Né? Então, para ela ficar completa, né? Mas a equação biquadrada é assim, só tem o x4, o x2 e o x0.
Então, ax4 mais bx ao quadrado mais c igual a zero, equação biquadrada. Como que nós encontramos as raízes de uma equação dessa? Desse jeito aqui, ó. Para encontrarmos a raiz, nós também aplicamos Bhaskara, ou seja, mesma coisa, você vai resolver do mesmo jeito que resolve uma equação de segundo grau comum. Isso você já sabe fazer, né? Aplica Bhaskara e como você tem o mais e o menos, isso aqui vai resultar em um x' e um x duas linhas, como se fosse uma equação de segundo grau. Só que para encontrar a raiz da equação biquadrada, o que você quer, a resposta é a solução para a equação biquadrada e não para uma equação de segundo grau, você vai precisar encontrar a raiz quadrada de x' e a raiz quadrada de x duas linhas, precedida do sinal de mais e de menos. Mais ou menos raiz de x', mais ou menos raiz de x duas linhas. E olha só, daqui surgem as 4 raízes, fazendo corresponder à ideia de que uma equação do quarto grau tem que ter 4 raízes. Mais ou menos raiz de x'. Primeiro você resolve a equação do segundo grau. Achou x', x duas linhas. Só que essa resposta não serve para a equação biquadrada. Essa resposta serve para uma equação de segundo grau. Para ela servir para a equação biquadrada, você precisa encontrar a raiz quadrada das duas respostas, ok? Então, um exercício vai tornar isso aqui mais claro. Tá? Então, vamos pegar um exercício, vamos resolver um exercício e a gente vai perceber que, na prática, nós temos um trabalho bem simples a ser feito. Vamos ao nosso primeiro exercício. O nosso primeiro exercício nesse assunto será resolver essa equação. Ó, x ao quadrado, x à quarta, menos 8x menos 9 igual a zero. Então, vamos 8x ao quadrado, né? A forma da equação biquadrada. Então, veja só como que nós vamos resolver isso. Vamos resolver isso através de Bhaskara. X será igual a menos b, mais ou menos raiz de b2, menos 4ac, sobre 2a. Quem é a, b e c? Quais são os coeficientes a, b e c? Né? Vamos olhar para a equação e nós vemos a é 1, b é menos 8, c é menos 9. É só substituir isso aqui dentro. Vamos substituir então. Menos b, como é menos 8, menos 8 fica 8. Menos b, ou seja, 8, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 que multiplica AC, 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. 36. Só que tem esse menos aqui, menos 36. Né? Ó, vai ficar menos, esse menos da fórmula, tá aqui ele, 4 que multiplica 1, 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Como tem esse menos, menos 36. Sobre 2A, ou seja, o A é 1, sobre 2. Desenvolvendo aquilo ali, nós temos que x será igual a 8 mais ou menos raiz de 64 mais 36, que dá 100, dividido por 2. Vai ficar 8 mais ou menos 10 sobre 2. Raiz de 100 é 2. Ok, então nós vamos ficar com x' será 8 mais 10 sobre 2. E x, duas linhas, será igual a 8 menos 10 sobre 2.
8 e 10, 18 dividido por 2, 9. 8 menos 10, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Ok, então nós chegamos à solução das raízes para a equação de segundo grau, mas não é isso que a gente quer. A gente quer as raízes para uma equação do quarto grau, que é esta equação biquadrada. Um caso especial de equações do segundo grau, que são as equações biquadradas. Para você resolver isso aqui, transformar isso numa equação, nas raízes de uma equação biquadrada, você vai ter x1 igual a mais raiz de 9 e x2 igual a menos raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então fica mais 3. Raiz de 9 é 3, então fica menos 3. Encontrou duas raízes. E agora, você vai ficar com x3 é igual a mais raiz de menos 1, mais raiz de menos 1, e x4 é igual a menos raiz de menos 1. Esse sinal que eu estou colocando aqui vem da ideia de que a solução da raiz, da raiz das equações do quarto grau, a equação biquadrada, seria mais ou menos raiz de 9 e mais ou menos raiz de menos 1, ok? Mais ou menos raiz de 9 geraria aquilo, ó, mais raiz de 9 menos raiz de 9. E mais ou menos raiz de menos 1 geraria mais raiz de menos 1 menos raiz de menos 1. Opa, temos um problema nas nossas soluções, porque não existe no campo dos números reais a raiz de menos 1. Portanto, aqui não existe, aqui também não existe. O nosso conjunto de solução é formado por apenas duas raízes, menos 3 e 3. Esta é uma equação biquadrada que só tem duas raízes reais, menos 3 e 3. As outras duas raízes são raízes complexas, ok? Então pronto, esse exercício mostrou como se trabalha com as equações biquadradas. Eu quero trabalhar com você agora mais uma equação biquadrada e mostrar o funcionamento, mais aspectos do funcionamento dela. Vamos pegar este caso aqui. Olha só. Nosso segundo exemplo. X ao quadrado menos 1, que multiplica x ao quadrado menos 12, mais 24 igual a 0. Olha que problema interessante. Nós temos ali uma multiplicação e operando essa multiplicação, nós vamos ter a nossa equação biquadrada. Se não, olha aqui, ó. Veja só. Vamos fazer a multiplicação disso aqui. Deste vezes este, depois deste vezes este. Em seguida, o segundo termo vezes o primeiro do outro binômio, e depois o segundo termo do primeiro binômio vezes o segundo termo do segundo binômio. Então, primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo, depois segundo vezes primeiro, depois segundo vezes segundo. Então, vamos lá. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado vezes x ao quadrado, já fiz, pronto. Agora, x ao quadrado vezes menos 12. Então, fica menos x ao quadrado vezes 12. X ao quadrado vezes 12. Mais por menos dá menos. Agora, este vezes este, menos por mais dá menos. Menos 1 vezes x ao quadrado. Menos por menos dá mais. Mais 1 vezes 12.
Ok, isso aí é o trabalho com a equação biquadrada, com aquela multiplicação. Mais 24 igual a zero. Agora é desenvolver esse pedaço aqui. Vamos desenvolver este pedaço. X vezes x, x ao quadrado, menos 12x, x vezes x, x à quarta. X vezes x, x ao quadrado, vezes x ao quadrado, x à quarta. Menos 12x ao quadrado, menos x ao quadrado, 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado, mais 12 mais 24 igual a zero. Esse aqui, eu esqueci de colocar o quadrado. Então ficamos com x à quarta menos 13x ao quadrado mais, olha só, você tem 12 mais 24 que vai dar 36. 36 igual a zero. Esta é uma equação biquadrada e você vai resolver agora essa equação biquadrada. Como? Pela fórmula de Bhaskara, aplicando Bhaskara, você vai encontrar no finalzinho da fórmula de Bhaskara duas raízes, x' e x duas linhas. X' é igual a 9 e x duas linhas é igual a 4. Pronto. Isto aqui são as duas raízes da equação do segundo grau e não da equação biquadrada que nós temos aqui. O que a gente tem que fazer agora é simplesmente mais ou menos raiz de 9 mais ou menos raiz de 4. Mais ou menos raiz de 9 me dá mais ou menos 3. Mais ou menos raiz de 4 me dá mais ou menos 2. Ou seja, nós temos como conjunto de solução da equação biquadrada 4 valores reais, 4 raízes reais. Menos 2, menos 3, 2 e 3. Colocando em ordem crescente. Ok? Você viu que aqui eu simplifiquei a solução. Não resolvi Bhaskara para cá. Já fui direto na raiz, admitindo que nós já sabemos muito bem encontrar as raízes. O que nos interessa aqui agora é a técnica para trabalhar a solução da equação biquadrada, ok? Então, é isso aí. Equação biquadrada não tem tanto mistério assim. E vamos resolver mais um exercício e aplicar mais uma técnica nesse trabalho da equação biquadrada. Vamos ao nosso terceiro exercício. Olha aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. X mais 2, que multiplica x menos 2. Que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 1, mais 5x ao quadrado igual a 20. Olha que coisa interessante aqui. Nós temos x mais 2, x menos 2, x mais 1, x menos 1. Isso aqui eu já comentei em aula anterior, que é o que nós chamamos de conjugado. Multiplicação de conjugados. São os conjugados. Quando você tem A mais B multiplicado por A menos B, a solução é A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É o que nós vamos fazer aqui, ó. X mais 2, x menos 2, nós vamos trabalhar assim, vamos resumir isso assim. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2 ao quadrado é 4. Ok? E x mais 1 que multiplica x menos 1. São conjugados também. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mais 5x ao quadrado igual a 20. Perfeito. Vamos trabalhar isso aqui.
x ao quadrado mais 4 que multiplica x ao quadrado mais 1. Primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo. Segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo. Então vamos lá. X ao quadrado vezes x ao quadrado, vamos logo resolver x à quarta. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Menos 4x vezes, menos 4 vezes x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais 5x ao quadrado, igual a 20. Eu posso dar um pulo aqui logo, porque eu já resolvi essa equação antes. Numa prova, talvez esse pulo seja importante para você. Olha, eu já estou notando aqui, ó, menos 4, menos x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, isso aqui dá menos 5x ao quadrado aqui, ó. Esse pedacinho aqui vai me dar a união desses dois, né? Me dá esse 5x. Então, eu corto isso, com esse 5x ao quadrado, ficando somente com x à quarta mais 4 menos 20, já estou trazendo o 20 para cá, igual a 0. Então, eu fiquei com x à quarta menos 16 igual a 0. Ok? Então, o que você tem aí é uma equação biquadrada incompleta, né? Mas você pode resolver isso como uma equação do segundo grau. Você vai resolver, é esse daqui, o nosso trabalho está aqui. Vamos resolver como uma equação de segundo grau. Quem é o A? O A é 1, está aqui. Quem é o B? B é o termo em x, que é igual a 0. Quem é o C? O C é menos 16. Menos 16. Resolvendo a Bhaskara para isso aqui, nós vamos encontrar a solução assim. X será igual a 0 mais ou menos raiz de 64 sobre 2. Né? Então, a nossa solução, nós vamos ter, continuando isso aqui, nós vamos ter mais ou menos 8, raiz de 64 é 8 sobre 2. X' será igual a mais 8 dividido por 2, que dá 4. E x duas linhas será igual a menos 8 dividido por 2, que dá menos 4. Ora, para trabalharmos, para chegarmos na solução de uma equação biquadrada, nós precisamos calcular raiz deste e raiz deste. Como não existe raiz de número negativo, esse aqui não vai servir para a gente. E aqui nós vamos ter duas respostas, porque aqui nós temos o mais e o menos. Então vamos ter como respostas mais 2 e menos 2, que são as raízes da equação biquadrada. Veja só, mais 2 e menos 2 são as raízes reais desta equação biquadrada. Tá? 4 e menos 4 são as raízes reais de uma equação do segundo grau que tivesse esta forma. X mais 4 menos 20 igual a 0. Pronto. Ou simplesmente x ao quadrado menos 16 igual a 0. 4 e menos 4 são as raízes desta equação de segundo grau. Mais 2 e menos 2 são as raízes reais desta equação biquadrada. Perfeito? Eu espero que você tenha aprendido isso direitinho, esse conceito, né, de equação biquadrada. O que eu quero trazer para você agora, como
a título de mais um exercício, é uma leve complicação para que nós possamos lidar com soma de frações, ok? Para a gente lidar com soma de frações. Vamos então pegar nosso quarto exercício. Nós vamos resolver isto aqui, ó. X ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado igual a 3. É uma soma de frações, ok? Então, como soma de frações que é, nós vamos tirar o MMC. Ó, eu vou pegar aqui mais essa outra fração igual a outra fração. Qual é o MMC? O MMC é x2, que é como se tivesse um aqui e tivesse, deixa eu mudar esta cor. É como se nós tivéssemos um aqui, né? E tivéssemos um aqui. Então, o MMC de 1, x2 e 1 é x ao quadrado, x2. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Vamos dividir. X ao quadrado dividido por 1, x ao quadrado, vezes x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1 vezes 2, dá 2. X ao quadrado dividido por 1 dá x ao quadrado, vezes 3 dá 3x ao quadrado. Ok, eu fiz o cálculo do mini múltiplo comum, já fiz a transformação, né, disso aqui, fazendo a divisão do MMC pelo denominador de cada uma das frações e multiplicando pelo numerador de cada uma das frações. Então, nós podemos agora partir para a simplificação do MMC, ficando agora com x à quarta mais 2 igual a 3x ao quadrado, que pode ser trabalhado como x à quarta menos 3x ao quadrado mais 2. Pronto, tenho a minha igual a zero. Tenho a minha equação biquadrada, ok? Está feita a equação biquadrada, posso resolver isso através de Bhaskara, e resolvendo isso aí através de Bhaskara, eu vou encontrar duas raízes. Tá? Eu vou encontrar duas raízes. Veja só, eu vou encontrar x' igual a 2 e x duas linhas igual a 1. Ok? Então, nesse aspecto, nesse caso, eu vou ter como solução mais ou menos raiz de 2 e mais ou menos raiz de 1. Então, são 4 respostas. Mais ou menos raiz de 1 vai me dar igual a mais, vai me dar mais ou menos 1, né? Raiz de 1 é 1. Então, aqui eu vou ter igual a mais ou menos 1. Terei 4, o meu conjunto de solução terá 4 respostas. Menos 1, mais 1, menos raiz de 2 e raiz de 2. Pronto, esse é o meu conjunto de solução para esta equação aqui. Espero que você tenha gostado da fórmula de Bhaskara. O que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que esse x aqui não pode ser zero. Se aqui na solução nós tivéssemos algum zero, ele não ia servir, muito embora ele fosse uma solução para a equação de segundo grau, ele não serviria para a nossa equação biquadrada da forma como foi montada, porque esse zero tornaria o denominador inaplicável. Não existe a divisão por zero. Ok? É isso aí. Encerramos o assunto equação biquadrada. Entre no nosso canal, curta ele, se cadastre, receba as aulas, espalhe essas aulas entre os seus amigos, faça ela chegar às pessoas que precisam fazer revisão de matemática, principalmente de equação de segundo grau e outros assuntos que a gente trata quando está dando essas aulas, como soma de fração, potenciação, radiciação. É uma aula muito rica
E eu quero agradecer se você se inscrever lá no canal e fizer isso que a gente está te pedindo, que é espalhar essas aulas por esse país para que as crianças tenham essa oportunidade de assisti-la, ok? Então, até a próxima aula, vou parando por aqui. Um grande abraço, tchau!